Sejam bem-vindos a mais um podcast Conecta, o podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre. E hoje nós temos uma convidada aqui, mais do que especial, a Elaine, da Band FM, e ela vai contar pra gente um pouquinho da história de vida dela e do seu negócio. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Bem-vinda. É um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui com vocês. A Fran me deu a honra de estar no meu podcast, que foi maravilhoso, junto com o Henrique, né? E agora eu tô tendo a honra de te conhecer também, né? Que delícia estar aqui com vocês. Imagina, a honra é nossa de receber você aqui. A gente sabe que a sua agenda é lotadíssima e você arrumar um tempinho pra gente é uma honra, Elaine. E a gente queria apresentar você pro Clube de Empresários. Tá? Começando, quem é a Elaine? A Elaine é uma mulher, menina até hoje. Eu digo que o meu espírito é sempre um espírito de uma menina, sempre. Sou mãe de 2 filhos maravilhosos, né? Eu tenho uma trajetória aí de vida há 30 anos junto com o meu marido, né? Aonde a gente junto assumiu a responsabilidade e o bastão que o meu sogro passou pra gente de fazer a gestão dos negócios, que as pessoas acreditam só na Band, né? Mas nós temos 2 emissoras de rádios, nós temos a Band, nós temos a Clube FM, nós temos hotéis, né? Numa cidade turística aqui, que é Bueno Brandão. Então, assim, aquilo que você falou, conciliar a vida de mãe, de esposa, e de gestora, vamos colocar assim, não é árduo, mas é muito prazeroso, né? Eu acho que sim. E nós somos 3 mulheres, as 3 empresárias, as 3 são mães e esposas. A gente sabe o quanto esse fardo, às vezes, é um fardo pesado, é uma jornada dupla, tripla, né, que nós carregamos, mas eu acho que a gente escolhe fazer isso com muito amor, em todas as áreas, né? Eu acho que é o seguinte, sabe, gente, fácil não é pra ninguém. Eu não gosto muito da bandeira de levantar do feminismo, que a mulher é mais difícil que o homem e tal. Eu acho que a mulher, ela ocupa o espaço dela, sem precisar se colocar numa posição dela ser melhor ou pior do que um homem. Eu acho que nós todos temos nossas limitações, né? O homem tem a força dele que tem que ser respeitada, e eu falo assim que é muito prazeroso a gente nos ver a nossa evolução, né? A gente sempre fala assim, os nossos maiores limites somos nós mesmos que nos colocamos as nossas limitações, né? Para mim não foi fácil, várias passagens para chegar até onde eu cheguei, mas ainda tenho muito a conquistar, né? E é isso, a gente está sempre nos renovando, buscando dentro de nós, né, esse crescimento, não só financeiramente, mas nosso crescimento como pessoa, né? Da gente ver o que a gente conquistou como ser humano. Porque a gente vai passar, isso aqui tudo é uma passagem, né, gente? É um curto tempo. Um curto tempo. E o que fica são as memórias que a gente deixou, o legado que a gente escreveu, né? E é isso, eu amo o que eu faço, a parte do show business também, aonde, graças a Deus, eu adquiri aí uma cartela de amigos no meio, vamos colocar assim, que me abriu várias portas, né? E isso aí, para mim, é mágico. E você tem um dom, que é o dom da comunicação, porque você se comunica muito bem. E é claro que existem coisas na vida que são treináveis, né? Acredito muito nisso. Mas eu acredito que tem algumas coisas que, quando é nato, você olha para a pessoa e você sente aquilo. Você sempre se comunicou muito bem assim? Amiga, eu acho assim, que quando você deixa a sua essência, as pessoas às vezes falam, né, nossa, mas eu sou travada, eu não consigo falar em público. Eu acho que não é isso, é que a gente já como que eu posso colocar? Delimitou, e a gente mesmo fica o tempo todo nos avaliando. Ai, mas eu não vou conseguir expressar, né? Ai, que não sei o quê. Quando as coisas você permite ser você, errando, porque assim, amiga, eu vou errar o tempo todo. Eu não tenho uma dicção perfeita, eu não tenho uma oratória perfeita, mas o que eu tenho perfeito é a minha essência. Exatamente. E quando você permite ser você, com seus erros e seus acertos, sem ficar o tempo todo se preocupando, ai, mas será que tá certo? Será que a minha postura tá legal? Será que a minha dicção, será que o meu tom de voz? Não, seja você, deixa as coisas agirem naturalmente. E comece, em primeiro lugar, a se ver como referência
pertence, se elogiar. Porque a gente sempre espera a validação do outro, né? O que o outro vai pensar? O outro tem os pensamentos dele, a forma como ele vai te enxergar diz respeito a ele e como você se enxerga. Então é isso, eu acho que desde muito nova, por tudo que eu passei na minha trajetória, que não foi fácil, entre dores, cicatrizes e tudo mais, foi aonde me fortaleceu nesse quesito, de eu falar assim, não, eu não tenho que esperar nada do outro, eu tenho que primeiro me olhar e me enxergar como quem eu sou, errante, né? Imperfeita, mas é o que eu tenho para oferecer. E se alguém quiser essa energia que eu tenho para oferecer, que para mim é a melhor que eu tenho, seja bem-vindo. Nossa, muito bom. Né? É muito isso. bom. Mas sempre foi assim? A Elaine com 15 anos, quais eram os sonhos dela? Hoje você olha para a Elaine de 15, 16 anos e você consegue dizer, olha, nós conseguimos, nós chegamos lá? Olha, amiga, você entrou numa numa área bem complicada aí. Porque eu não gosto de mentiras. Eu acho que tudo na vida da gente, a gente tem que ser a mais transparente possível. Até porque eu não tô mentindo para o outro, eu tô mentindo para mim mesma, né? A minha adolescência não foi muito fácil, né? Eu até fiz um programa dias atrás com uma amiga, com a Érica, e aonde a gente fala sobre gatilhos emocionais e sobre a síndrome do pânico. E eu trago muitas feridas da minha infância, muitas, e coisas que a gente guarda dentro de uma gaveta e a gente não quer revisitar, Sim. né? E eu falo assim, aquela menina dolorida, sofrida, que passou por várias coisas lá atrás, fez com que hoje eu me tornasse a mulher que eu sou. Exato. Porque assim, eu tinha dois caminhos. Ou ser a vítima da situação e parar numa janelinha e falar, coitada de mim, nossa, eu nunca tive uma família estruturada, eu passei por tanta coisa na minha infância. E ficar aqui contando uma historinha, não digo que seja uma historinha triste, porque realmente foi a história que eu tinha naquele momento, que eu tinha que passar por ela. Ou eu olhar para essas dores e falar, não, esse lugar não me pertence. Se você é protagonista da sua história. Eu não nasci para ser telespectador, eu nasci para ser autora da minha vida, Isso né? E a história que eu escrevi foi com dores, foi com sangramento, sim, foi com feridas emocionais muito sérias, que assim, aquilo que eu sempre falo, a parte emocional minha, eu tento trabalhar sem ir num terapeuta, não que eu acho contra isso, muito pelo contrário, eu gostaria de ir até um terapeuta, mas são lugares que eu não gosto de revisitar, né? Então, assim, tem pessoas que gostam de ir lá e tal, e eu falo assim, não, eu não quero ir nesse lugar. Então, a menina, como você colocou aqui, é a mesma? Aquela menina fez a mulher que eu sou hoje, sabe? Então, a ela eu devo tudo que eu sou. Uau. Isso mesmo. Entendeu? Exatamente. E as pessoas que têm melhores resultados são aquelas que começaram difícil, né? Começaram numa família desestruturada às vezes, né? E é muito comum a gente ver esse tipo de transformação, né? Eu falo sempre assim, sabe? Eu conheço pessoas que talvez seja mais fácil elas se colocarem, às vezes, no papel do acolhimento. Não que eu não precise de acolhimento. Eu acho assim... eu sou uma pessoa que eu amo toque, eu amo carinho, eu amo reciprocidade, eu amo sentir a energia do outro, que o outro tem para me oferecer. Mas, assim, eu acho que algumas pessoas, como você colocou, que elas se fortalecem, porque quando você desce lá embaixo, lá, quando você olha, você fala assim, por que, Deus, eu tive que passar a pior sensação que um ser humano pode passar na vida? E aí você se olha e você fala assim, tenho duas escolhas, né? Ficar aqui me lamentando e ficar, coitado, céu, se machucando mais, né? Não sei o quê. Ou você se olhar e falar, peraí, como é que eu faço para sair daqui? Exato. E quando você começa a ver que você tem uma força dentro de você, um Deus tão poderoso, que ele não faz você passar por nada em vão. Por mais que eu fale que um dia, quando eu chegar perante Deus, eu sempre falo assim, Senhor, algumas perguntas eu tenho para te questionar. Por que tal coisa, né?
Nas minhas orações eu sempre falo isso, né? As nossas conversas com o ser maior é a gente ser vulnerável, literalmente. A gente mostrar as nossas fragilidades no último, né? Ninguém gosta de mostrar frágil. A verdade é essa. Tem pessoas que é aquilo que eu acabei de colocar. Que gosta do papel do acolhimento, coitado, não sei o quê, porque ela quer aquele abraço, aquele acolhimento, ela quer ficar naquele papel ali. E tá tudo certo, cada um escolhe como quer seguir a sua vida, não tô aqui para julgar ninguém. O que eu não gosto é de pessoas que têm uma energia que é dela, não quero para minha vida. Ai, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida hoje. Nossa, porque eu passei por isso, porque aquilo, porque aquilo. Mas tudo bem, eu também já passei. Mas você vai ficar nesse papel até quando? Né? Contando a historinha. Nunca vai sair dali daquela história, meu amor, você vai escrever o próximo capítulo da tua vida como? Você vai continuar no capítulo da sua vida, que é ó céus, ó vida, ou você vai falar, não, aqui comigo não mais, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, isso é difícil? Não é fácil. Não é fácil, gente. Mas tudo na vida tem os seus momentos de superação. A gente tem que escolher qual difícil a gente quer lidar. Porque ficar numa situação de vitimismo também não é fácil. Não. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer escolhas. E quando a gente faz escolhas, vou ser mãe, vou ser esposa, vou ser empresária, a gente faz escolhas a todo momento. Desde quando a gente acorda, o que eu vou vestir, o que eu vou comer. E aí você vai escolher o pior para sua vida? Não, vamos escolher o melhor dessa vida, né? Eu falo uma coisa assim para vocês, sabe? Todas as escolhas, elas são doloridas. Você sempre tem que deixar alguma coisa, tanto para o sim quanto para o não. Sim. Então, quando você faz uma escolha, você, indiretamente, alguma coisa você tem que deixar para trás. Você abre mão, Você abre mão. Sim. Então, a gente tem que saber das consequências dessas escolhas, né? E aí é onde você vem o teu amadurecimento. E aquele ditado, prefira se arrepender do que fez. Eu sempre falei isso. Do que aquilo que você não fez. Porque a dor, você vai falar assim, eu errei, mas eu tentei. Agora, aquela dúvida, e se eu tivesse feito? Eu falo que o e se te mata. Vai te matar o resto da vida. Total. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse tomado essa direção? Eu sempre falei isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva e eu sempre falei isso, gente, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. O e se não vai fazer parte da minha história. Eu falo, gente, que eu sou uma pessoa muito geniosa. Sim. A geminiana, né? A geminiana. Eu sou muito geniosa. Eu sempre falo que essa questão que você acabou de colocar aí, de e se, e eu me cobro demais. Eu não preciso que o outro me cobre. Eu sou a minha própria autocrítica o tempo todo. Nossa, eu poderia ter melhorado aqui, tal. Mas isso é para minha evolução. De eu me olhar no espelho e saber realmente das minhas limitações e eu ficar o tempo todo me questionando, nossa, e isso, amiga, quando você começa a fazer dessa forma, você começa a se olhar, a ter a sua própria identidade, né? E você começa a falar assim, não foi legal isso, mas foi um aprendizado. Não foi certo isso, mas eu aprendi com isso. Não vou fazer de novo. O que não dá é para você ficar arrumando gavetinhas de culpa. As gavetinhas da culpa te matam. Pra nada, né? Ai, meu Deus, mas eu me sinto tão culpada por isso. Culpada do quê, meu amor? Foi lá, fez, deu errado, tá tudo certo. Aprenda. Ajusta a rota e segue. Aprenda com aquele erro, mas não fica puxando essa corrente. Tem gente que puxa a corrente, né? Céus, vida. Isso eu não consigo lidar, gente. Eu vi a sua personalidade, como você falou, saiu de São Paulo, são escolhas. São escolhas. Né? Você tem que deixar alguma coisa para trás para vir. Veio na dúvida do que tá por vir. Assumiu aí hoje a questão, vocês, com o Henrique tá desbravando outras. Tá também fazendo as escolhas dele. E é um menino também sonhador, que também tá aí desbravando as coisas. É isso. A gente só vai se deparar com algo melhor quando a gente começar a nos permitir. Exatamente. Né? Exatamente. A ir em busca disso, né? Eu concordo. E
conhecendo um pouquinho mais de você agora, como começou essa história sua com a Band? Então, a rádio é o meu sogro, que Deus o tenha, que eu falo que ele não era só um sogro, ele era um amigo, ele era um pai, ele era um confidente, um coronel, um coroné, como eu chamava ele. Meu sogro era muito genioso, muito. Pensa num homem, eu mando e você obedece, né? Só que ele pegou uma nora que bate de frente, né? Então, e aí não funcionou muito assim. Não, muito pelo contrário. Quando eu comecei a namorar o Alexandre e eu comecei a perceber a personalidade do meu sogro, eu sempre tive uma coisa comigo da seguinte forma. Como eu falei na minha infância, que não foi muito fácil, a gente sempre acha que o nosso herói, e tem muitas pessoas que têm a sorte de ter, que é o pai. O meu não foi. O meu foi o meu carrasco, né? Então, assim, eu nunca tive uma ligação muito das melhores com meu pai. E isso sempre desencadeou várias coisas dentro de mim em relação a não ter esse relacionamento com meu pai. E quando eu me deparei com meu sogro sempre foi uma pessoa muito tinhosa, né, e empoderada e tal, e eu batia muito de frente com ele, porque ele impunha, não que eu sempre tive muito respeito, o que eu não aceitava era ser limitante a ele. Se eu tinha a minha opinião, nossa, que lindo esse pote, nossa, eu não gostei. Como você não gostou? Eu não gostei. Entendeu? Sabe aquela pessoa que não aceita ser contrariada? Sim. E ele era uma pessoa assim, mas tinha um coração maravilhoso. E um belo dia, eu morava em São Paulo, eu trabalhava com o Ócio do Oliveto em São Paulo, na W Brasil em São Paulo. E aí, no meu namoro com o Alexandre, nossas famílias são de Bueno Brandão, onde ele tem os hotéis lá em Bueno, e eu tive que ter uma escolha. Ou eu continuava no meu trabalho, ou eu optaria para manter o meu relacionamento. E para mim era muito difícil, porque eu sempre fui uma mulher assim, independente e me sentia autossuficiente. Mas também estava enamorada, porque o Alexandre sempre foi uma pessoa que eu sempre adorei, eu nunca tive, e quando você tem, você acostuma, ele sempre me mimou muito, ele sempre fez as minhas vontades, e desde namorado, e como marido hoje há 30 anos, continua sendo assim, e aproveitar e mandar um beijo aqui para ele, né, e ele é uma pessoa que zela, que cuida, né, e aí eu tive que ter essa escolha, e quando eu fui para Bueno, eu, como sempre trabalhei, eu comecei a ter crises. E eu fui parar no hospital. E numa dessas, eu passei por um diagnóstico lá, o médico olhou para mim e disse que eu estava com como que é, não sei o que lá, do estresse. Aí eu olhei para o médico e falei assim, meu amor, como que eu tô com estresse? Eu não estou fazendo literalmente nada. Eu estava morando com a minha mãe de novo e tal. E aí... na hora que ele virou, falou, não, mas o estresse dá de uma pessoa que é muito proativa e, de repente, ela fica estagnada. Então, você começa... Né? E aí, o meu sogro virou e falou, não, por isso não. Ele já tinha a emissora aqui. Ele falou, eu quero que você vá para a rádio para você começar a trabalhar lá. Eu não entendia nada de rádio. Nada. Foi tudo um universo novo. Eu caí de paraquedas. Você já era comunicativa, sim? Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, mas eu também não conhecia muito esse meu lado, não, para te falar a verdade. Ele foi... Aprimorou-se. Foi-se com a convivência no meio. E aí ele foi lapidando. Tem muito ainda a melhorar, mas ele foi melhorando com o tempo. E aí ali veio a criatividade. Uma coisa que eu sempre fui muito criativa. E aí eu comecei... Meu sogro, na época, nós éramos Transamérica, existe até hoje a Rádio D2 em Santa Rita, que é uma rádio muito boa também, de um potencial e tal, que é a questão da rádio pop. E nós também era uma rádio pop. E eu ali, vendo como eu sempre mexi com publicidade, né? Eu olhei para o meu sogro e falei, seu Jair, nós temos um bolo e dentro desse bolo nós estamos brigando pela mesma fatia. Ou seja, nós estamos brigando pelo mesmo público, que é trazer. E eu falei, por que a gente não faz uma rádio popular? Eu nem conhecia a Band, eu não conhecia essas outras franquias. E a gente foi começar a estudar quais rádios tinham a questão da franquia. Isso há 26, 27 anos atrás. E aí o meu sogro foi atrás da Band FM. Amiga, em 3, 4 meses, a gente deu um upgrade,
assim, ó, buf, dentro. Porque a gente tem uma abrangência de 70 cidades circunvizinhas. A potência da Band aqui, por isso que a gente fala a Band do sul de Minas, né? Ela é uma rádio bem expansiva aqui no sul. Abrange muito. Não, a gente pega Fernão Dias e a gente tem audiências, ligações de várias cidades circunvizinhas aqui. E aí eu comecei com o aniversário da Band. Não sei se vocês se recordam, que era no pátio da rodoviária. Aí vinha Fala Mansa, Chevronde, e aí a entrada era 1 quilo de alimento não perecível. E aí, numa dessas que eu estava lá, chegou um dos empresários que estava e falou: Elaine, deixa eu te falar uma coisa. Por que que você não começa a fazer um show privado? Se o show que você faz aqui, com a estrutura de 1 quilo de alimento não perecível, olha a estrutura que você monta, você já está no 3º ano, e você faz tão bem. Eu falei, não tenho recursos para contratar um artista. Não, faz uma parceria, tal. Aí eu fui entender o que era o mundo do show business. Aí foi quando a gente foi pro estádio e começou a fazer alguns shows lá. Trouxemos a Edson Woods, trouxemos Vitor e Léo, trouxemos o Luan Santana. Aí fiz uma parceria na época com o Clube do Cowboy, que são uns amigos meus até hoje, lá de Uberlândia. E aí começou essa vertente do show business. E aí é onde eu amo, sabe? É um meio que, para mim, é mágico, sabe? Não só pelo artista, para você poder levar alegria àquele público, sabe? A melodia, as canções hoje, elas têm o dom, né? De te remeter, de te fazer... Memória afetiva. Memória afetiva, de te levar para elevar a vibração, tudo isso. E quando você tá num show, você tá lá, você tá entregue, né? Eu falo hoje, né? Eu sou muito eclética na questão musical. Mas eu sinto muita falta das questões das melodias, literalmente, né? E hoje, graças a Deus, pelo menos o sertanejo ainda mantém muito essa linha. Mas eu falo para você, assim, sinceridade, eu vejo algumas coisas que hoje ofendem os nossos ouvidos. Na minha época lá atrás, não que não existia uma coisinha ou outra que era meio gritante, mas hoje tá perdendo um pouquinho a mão nessa questão. Passando a linha tênue. Tá, porque assim, cada um... meu corpo, minhas regras, tudo certo, tá tudo bem. Porém, amiga, você vê uma menininha, uma criança hoje em dia e acharem bonitinho a sensualização ali de uma criança, eu acho que a gente já muda um pouquinho o contexto disso, também sabe? Acho. Então, assim, a gente já vem para uma outra vertente. Foi aí que eu entrei, amiga. A gente começa aqui, vai parar lá, né, noutra coisa. Então, mas isso tem 26, 27 anos. Já tem muito tempo, então muito. Você tá Quando você foi trabalhar com seu sogro, você já começou como radialista? Na verdade, eu não sou radialista. Eu brinco de ser radialista. Porque o que acontece? Num belo dia, eu entrei num programa lá com o Ednilson, era no Paradão Sertanejo. E a gente começou a fazer as marmotagens, que é isso que eu gosto. Eu gosto das brincadeiras. De um ouvinte entrar e a gente tentar descobrir um pouquinho do dia a dia daquele ouvinte. E a gente brincar. Eu lembro certinho que tinha uma senhora, que depois eu cheguei até a conhecer, ela fez questão de ir lá na rádio. E eu achei tão bonitinho o que ela me falou aquele dia. E ali me tocou muito. Ela falou, minha filha, eu fiz questão de vir aqui te conhecer. Eu até me emociono com isso. Eu fiz questão de vir aqui te conhecer, porque eu estava em casa, eu sou viúva há não sei quantos anos, e eu liguei, e eu estava gostando do programa ali com você e tal, e eu liguei. Você, com uma palavra que você teve ali, você me reacendeu para a vida. Olha que isso! impacto. Que delícia! Porque assim, eu brinquei com ela da seguinte forma, eu nunca esqueço isso. Eu não me recordo o nome, tá? Mas vamos colocar aqui, Neuza. Oi, dona Neuza, tudo bem com a senhora? Aí ela virou e falou assim, que tudo. Eu falei, a senhora é casada, solteira? Tal. Ela falou assim, eu sou viúva, minha filha. Eu falei, sério? Quanto tempo a senhora é viúva? Ela falou lá, 3, 4 anos, não sei o quê. Eu falei, não, mas a senhora tá viva, né? A senhora tá indo aí para um arrastapé, alguma coisa? Não, minha filha. Depois que meu marido morreu, eu falei, não, peraí.
Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aí na casa da senhora, vou pegar a senhora, vou levar a senhora lá no cemitério, vou fazer uma cova do lado, vou enterrar a senhora com seu marido, quem morreu foi ele, a senhora tá viva. Uau. Bora viver, bora não sei o quê, a senhora tá com os filhos criados, que a gente começou a conversar. E ela falou que depois daquele dia, ela se olhou no espelho e ela começou a sair. Então, às vezes, a gente precisa dar o despertar para alguém e mostrar que aquela pessoa tem potencial dentro dela. E a gente não sabe o poder que a gente tem na fala, gente. Exatamente. Né? As palavras têm poder, As palavras né? têm muito poder. E às vezes brincando ali com aquela senhora. E ela ir lá na rádio me abraçar e falar que eu, naquele momento, eu dei um despertar nela. E é onde eu sempre tiro isso como lema para minha vida. Quando você pode, direta ou indiretamente, ajudar alguém, não é porque todo mundo fala, ajudar, pensa já no financeiro. Não. Gente, às vezes a pessoa precisa apenas de um palavras. olhar, apenas De um abraço. Às vezes não falar nada, sentir que tem alguém ali. Presença, né? Presença, acolhimento. Hoje em dia não tem isso. Todo mundo está na sua correria e ninguém consegue olhar nos olhos da outra pessoa. Eu sempre falo, o olhar é a alma que está aqui. Quando você consegue transmitir olhando no olho, você consegue ver verdade. Conversa com alguém que a pessoa só conversa com você assim, ó. Ela Não tem diálogo, né? Você não consegue nem olhar no olho daquela pessoa. Nossa, ela não te passa nada. Confiança. Confiança, nada. porque ela tem vergonha de se deparar e de mostrar a verdade dela. Aquilo que eu falei, erre, acerte, Exatamente. mas seja você. As pessoas vão te olhar, ou elas vão te admirar, ou elas vão te criticar, e tá tudo bem. É sobre elas, não É sobre você. ela. E eu sempre falo, a crítica, ela é sempre bem-vinda. Quando você percebe que a outra pessoa ela tem um olhar, por exemplo, você trabalha numa posição de personal styling. Você tem, como que é a palavra? Você tem fundamento na sua fala. Quando você olha para uma pessoa, você fala assim, olha, não tá legal essa roupa. E vou te explicar os E motivos. vou te explicar o motivo pelo qual. Porque essa paleta não combina com você, porque essa roupa é isso, aquilo. Você dá àquela pessoa, ouve, aprenda com alguém que tem bagagem sobre aquilo. Só que as pessoas hoje em dia, quem é fulano de tal para falar Se pra mim ofendem se eu muito tô fácil, certo né? ou tô errada? Amiga, aprenda a ouvir. Aprenda a escutar. Se você acha que aquilo não te serviu, deleta. Mas as pessoas hoje em dia, elas se sentem muito feridas, com o ego muito ferido. Ela não conhece a história do outro e já se sente numa posição que tudo ali para ela é ofensa, né? Então as pessoas elas precisam entender que a crítica e agora esperar só validação seria tão ótimo, né, amiga? Chegar aqui, só receber elogios e tal. Meu, por dentro, você às vezes, a pessoa chegando pra você e te apontando uma coisa vai te ajudar muito mais que ela chegar pra você vendo que você tá fazendo uma puta de uma... tá pronta de fazer uma puta de uma cagada, pode dizer o termo certo. Mas não. Ah, não, se eu fosse você, eu ia mesmo. Às vezes faz isso até com uma palavra maliciosa, né? Pra ver a uma pessoa. intenção ruim, né? Uma intenção ruim. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito autêntica e a minha autenticidade às vezes espanta algumas pessoas. E pra mim tá tudo certo. Que fique os bons e que quem não for, que espane. Gente, infelizmente a gente tá chegando ao fim de mais um... Passa muito rápido esses 30 minutos, a gente vai querer que você volte. Vamos ver a sua agenda pra gente fazer um podcast de 1 hora com você, porque tem muito assunto, tem muita história de vida, tem muito conteúdo verdadeiro. É isso aí. E aí a gente consegue enxergar e sentir isso. aí. É quase palpável a sua verdade. E isso não tem preço. Obrigada. Não tem preço, Obrigada. é de um valor assim Obrigada. inegociável. Magnético, É né? magnético. A energia obrigada. dela é magnética. Obrigada. Então, vamos ver a sua agenda para você voltar em um outro momento para a gente gravar um outro podcast com mais tempo. E eu quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, seu rico tempo de vir até aqui com a tua presença. Obrigada, Elaine. Obrigada, Lê. Eu que agradeço a presença E deixa aqui para te finalizar conhecer também. os seus contatos, como as pessoas podem encontrar a Elaine, conhecer mais um pouquinho da Elaine, sua rede social, seu contato, fala pra gente. Gente, primeiro agradecer esse carinho, agradecer o Henrique que aqui não está, mas que fez essa ponte para nós, né? Eu sempre falo assim, a gente conhecendo pessoas que dão
Agradecer o Henrique, agradecer aqui o Conecta por esse espaço, a você, Fran, Obrigada. a você, Alessandra, que uma fofa. Eu espero também uma hora recebê-la no meu podcast. Ficarei muito feliz. As pessoas sabem que eu sou a Elaine da Band, quem não me conhecem ainda, né? Sou a gestora da rádio da Band FM aqui do sul de Minas. O contato da emissora é o 3422-2718, quem quiser fazer parte com a gente lá da rádio. E pelas redes sociais, vocês podem me encontrar como Elaine Band FM ou também o arroba da rádio, que é Band FM Pouso Alegre. É uma honra estar aqui com vocês. Espero realmente voltar em breve, vai ser maravilhoso estar aqui, tá? Só depende... Beijo, viu, gente? Eu também tá aqui, ó. Tô com a pessoa. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Gente, muito obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo que vai subir no YouTube, compartilhar para que mais pessoas possam alcançar e conhecer esse trabalho incrível da Elaine. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.